Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e hoje nós vamos debater um tema muito importante na área da educação brasileira, que é o tema da educação especial e da inclusão. E nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Assembleia a educadora, diretora de escola pública, Luciene Cavalcante, que também é advogada, e o Guga Doria, que é jornalista, educador, e também ele é pai de uma adolescente com necessidade especial de aprendizagem matriculado numa escola pública. Muito obrigado pela presença de vocês. E nós estamos fazendo esse debate, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, porque no ano passado a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei, inclusive de minha autoria, reduzindo o número de alunos por sala, com alunos matriculados com necessidades especiais de aprendizagem. Então, numa sala com 35 alunos, 40 alunos, que houvesse um aluno com necessidade especial, haveria redução para 20 alunos. No entanto, o projeto foi aprovado já pela Assembleia Legislativa, mas infelizmente o governador Geraldo Alckmin vetou o nosso projeto. Nós fizemos muitos debates em relação a esse tema aqui. E esse projeto foi construído coletivamente pelos educadores da rede pública de ensino, porque ele representa uma antiga reivindicação, uma luta histórica do magistério, de reduzir o número de alunos por sala no geral, mas sobretudo na área da educação especial, porque é impossível trabalhar com 30, 40, 50 alunos e fazer a inclusão ao mesmo tempo. Nós defendemos a inclusão, mas uma inclusão com qualidade, onde ela possa ocorrer em condições objetivas, né? Então esse tem sido o debate pautado aqui na Assembleia Legislativa e junto com os educadores e educadoras da rede pública de ensino. A presença de vocês é muito importante porque vocês estão atuando nessa área. Eu gostaria primeiramente de conversar um pouco com a professora e diretora de escola Luciene, que já faz um trabalho nessa área. Eu queria que você contasse um pouco a sua experiência, a sua trajetória, né, em relação a esse tema da inclusão e da educação especial. Então, queria agradecer muito o convite, deputado Janazzi. Eu acredito que nós precisamos construir espaços, né, de diálogo sobre essa questão que aflige, né, todos os educadores que estão hoje em sala de aula, que é essa questão da inclusão, né, da inclusão de todos os nossos alunos. A escola, ela é um espaço de direitos, ela é espaço de exercício de um direito fundamental de todas as crianças, que é o direito à educação. Através do direito à educação, nós temos acesso a todos os demais direitos fundamentais. Estar na escola é estar no mundo. Então, não é possível a gente imaginar que hoje, né, no ano de 2015, a gente ainda não consiga estabelecer políticas públicas que garantam esse direito da criança, de inclusão de todos os nossos alunos à educação. Então, primeiro eu queria agradecer ao convite, dizer que nós educadores, a gente sabe que a gente pode contar com o senhor, porque o senhor tem feito esse debate aqui na Assembleia, também já tinha feito na Câmara Municipal, né, da cidade de São Paulo, porque falar de inclusão e não falar das condições de trabalho é fazer um discurso que não existe, né? Falar só falar e não conseguir viabilizar, né, condições para esse direito. Então, é importante a gente estar aqui hoje. Eu estou há mais de 15 anos na rede municipal de educação, há 8 como diretora de escolas. A minha escola fica na Zona Sul, a gente tem mais de 40 alunos com necessidades educativas especiais. E lá a gente vem feito um trabalho cotidiano, né, junto aos professores, junto às famílias. É muito importante, né, o Guga está aqui, porque ele tem uma trajetória de apoio, de luta em defesa dos direitos do filho dele, e com isso vão se abrindo precedentes para que a gente possa, né, ter de fato uma escola inclusiva. Eu estou aqui também hoje não apenas para denunciar as condições de trabalho, como é difícil o dia a dia da escola. O professor ele fica sozinho na maioria das vezes na sala de aula, né? Então, com 35 alunos, né? 35 pessoas que têm uma trajetória de vida, que a gente quer que ele se construa um ser humano com todas as suas potencialidades e
tem aquelas crianças que necessitam de uma atenção maior e o professor sozinho não consegue. Não é possível fazer uma educação inclusiva com o professor sozinho. Então, eu estou aqui hoje para falar dessas condições de trabalho e também para anunciar quem são as pessoas que a gente pode contar nessa batalha, né? A gente pode contar com as famílias, que isso é fundamental. A gente pode contar com pessoas como o deputado Gianazzi, né, que vem nos ajudando nessa batalha em defesa do direito das crianças e do adolescente, mas também nós podemos contar com o judiciário, né? Lá na minha escola, agora no dia 3 de fevereiro, a gente teve uma audiência, né, para discutir uma situação de um aluno específico, né, que tem essa demanda da necessidade especial, e nessa audiência a juíza se mostrou muito sensível a essa questão da inclusão, o promotor também, né, e o que a gente conseguiu nessa audiência? A gente conseguiu que o judiciário garantisse a redução na classe desse meu aluno, de um dos meus 40, né, a gente conseguiu aqui na sala desse meu aluno, a gente reduziu o número de alunos de 35 para 20. Então, falar dessa questão é uma questão que é uma luta histórica de todos os professores, enfim. E aí, no judiciário, ele é um instrumento que as famílias precisam recorrer, sim, para que a gente possa ter a garantia desse direito. E assim, os educadores também precisam recorrer ao judiciário, fazer esse diálogo, unir forças para que a gente possa ter a garantia desse direito, que é o direito à educação. Então, nessa audiência, a gente conseguiu agora em fevereiro, além da redução, que a juíza determinasse a redução do número de alunos por sala, que isso é um avanço, a gente conseguiu também um tempo adequado, uma redução adequada, porque às vezes para um aluno 6 horas, 5 horas numa sala de aula, esse sistema de escola que a gente conhece formal, que ainda é giz e lousa, que é isso que o professor tem na sala de aula para poder trabalhar com seus alunos, né? É a carteira, são várias carteiras. Então, às vezes há essa necessidade de você reduzir o tempo, a permanência do aluno. Por quê? Porque a gente precisa pensar a educação de uma forma individualizada, pensar o ser humano, cada ser humano, ele tem as suas necessidades. Então, isso precisa ser considerado no planejamento. Então, a gente conseguiu, além da redução da quantidade de alunos, a gente conseguiu uma adequação do tempo dele, a gente conseguiu a garantia do tratamento dele por equipamentos de saúde especializados, que ele também não estava tendo acesso. A gente conseguiu, aqui na cidade de São Paulo, dentro das diretorias regionais de educação, existem os Cefais, que são os grupos que dão apoio às escolas de inclusão, né? Que tem alunos de inclusão. Só que esses grupos, eles não têm número suficiente de pessoas para alcançar todas as escolas. Mas é função deles, né, também fazer a formação dos professores. Porque o professor em sala de aula, ele também precisa de formação para poder atuar com aquela criança, com a adolescente. E nós conseguimos também, através dessa decisão, que esse Cefai fosse até a nossa escola uma vez por mês, né, fazer essa formação com os nossos professores, né? Inclusive, esse trabalho já iniciou ontem. Então, nós conseguimos várias coisas nessa audiência. Então, assim, eu acho que aqui é um espaço de denúncia, da gente falar realmente qual é a situação que a escola está, mas também de colocar o anúncio, né, que existem caminhos, existem muitas coisas sendo feitas e que o Guga também vai poder contar a história dele aqui, a trajetória dele. Guga, como que é ser pai de um aluno da rede pública de ensino com necessidade especial de aprendizagem? Quais são as dificuldades que você e a sua família encontrou, né, para dar todo o suporte para o Thiago? Quais são as deficiências, os obstáculos? Então, primeiro eu queria agradecer o convite. Nós entramos em contato por conta do projeto de redução de turma, da quantidade de alunos, que eu achei muito interessante. Na sala do meu filho, que está no 2º ano do ensino médio, numa escola estadual integral, tem 39 alunos. 39 alunos no ensino médio, ensino né? médio. Qual? 2º ano do ensino médio? Segundo ano do ensino 39 médio. alunos.
Mas antes de contar essa minha experiência e qual que está sendo a minha inserção nessa escola, acho interessante para entender melhor qual que é meu papel, qual que é a minha visão de inclusão. Como jornalista e sociólogo, eu sempre me interessei pela filosofia da diferença. Então, tudo que é visto negativamente como diferente, comparando-se a um modelo de normalidade, me interessou. Então, eu trabalhei muito com a questão indígena, sem teto, com a questão da saúde mental. Conheço bem estudo a ética da diferença dos indígenas mexicanos, que é uma visão de diferença fantástica. Os maias, indígenas mexicanos, partem do princípio que todos nós nascemos diferentes. Portanto, a única forma de pessoas diferentes se comunicarem é um ajudando o outro. Então é um mito de origem completamente diferente da nossa cultura, visão. E daí parece que o destino estava escrito, vamos dizer assim. Em 97 nasce o Tiago, hoje ele está com 18 anos, e eu me vi frente a frente com o desafio de encarar isso na prática. E logo quando ele nasceu, a forma que melhorou muito isso, mas a forma com que os médicos dão a notícia é para destruir a vida dos pais e sequer dar uma chance para a criança, para o bebê que tá nascendo. Inclusive, na época, 2 meses depois, eu vendo que mesmo eu, que sou uma pessoa, vamos dizer assim, consciente, o chão, você perde o chão? Eu fiquei imaginando... Quando ele nasce, quando você recebe a notícia que ele tem síndrome de Down, então isso tem um abalo emocional para você, para sua esposa. Os médicos, o jeito que eles dão a notícia, eles não sabem dar a notícia. Como eu disse, já melhorou muito de 97 para cá, mas os relatos que eu tenho ainda confirma isso. Na época, inclusive, eu comecei a pensar qual é o efeito para a vida dessa criança no olhar dos pais que está passando por um luto, passa pela fase da rejeição, da não aceitação, da superproteção. Aí eu escrevi um diálogo imaginário que seria um bebê conversando com os pais e perguntando, tipo, por que você está me olhando desse jeito? Aí o pai responde, porque você não nasceu o filho que eu idealizei. Aí eu começo todo um debate da ideia de que os pais, de uma forma geral, pensam num filho perfeito, idealizado, um filho, uma pessoa inexistente, que é o que o pai imagina que o filho vai ser. No caso da chamada deficiência, essa necessidade do luto, essa frustração por não ter nascido o filho ideal, é naquele momento, né? Os bebês, os filhos ditos normais, tem que haver esse luto para o pai conhecer o filho como realmente ele é, e não aquilo que o pai projetou como sendo o ideal. E aí foi fácil para mim verificar que boa parte, não sei qual é a visão da Luciane, da inclusão que é colocado em prática até hoje, pensa numa escola, aquela escola lá, que começou lá no século XVIII, seriada, onde se exige a mesma coisa, o mesmo conteúdo, e exige-se a mesma resposta para todos os alunos. Né? E é uma escola que, querendo ou não, é uma escola excludente, porque exige-se a mesma coisa para todos no mesmo momento. Então é um professor dentro da sala de aula com um mesmo discurso, sendo que ele tem ali 39, né? Um outro equívoco da inclusão é vamos pensar em 40 alunos numa classe,
e um dos alunos, aqueles chamados de inclusão. Então fica essa ideia de que tem 39 alunos iguais e um diferente. Na verdade, são 39 alunos diferentes, cada um com a sua história. Então, com o seu histórico de vida. Então, foi fácil para mim verificar que essa escola é compartimentada, seriada, que exige essa mesma coisa, é uma escola essencialmente excludente. E daí muitos pais acreditam que matriculando o filho nessa escola, ele vai acompanhar e vai aprender o mesmo conteúdo que supostamente os outros aprendem. Né? Porque essa escola conteudista que confunde inteligência com memória, ou seja, aquele aluno que memoriza mais conteúdo é visto como mais inteligente. E o curioso que eu fui verificar nos parâmetros curriculares do MEC, tanto para o fundamental como para o ensino médio, e para o ensino médio, por exemplo, no primeiro parágrafo está escrito: essa escola conteudista, seriada, está ultrapassada. Agora, o que está em voga é o ensino significativo, é criar significado para o ensino. É o que diz a Unesco, a ideia do aprender a aprender. Né? Não, o que você está dizendo, então, na verdade, eu acho que nós concordamos, é que essa escola excludente que nós temos hoje, ela não respeita as diferenças, não respeita os ritmos de aprendizagem, os estágios de desenvolvimento de cada aluno, dos alunos ditos normais, entre aspas. Agora, imagine com os alunos com as necessidades especiais de aprendizagem. Daí a situação piora muito mais, né? Agora, como adequar essa escola, né? Como que a escola pública pode receber, de fato, um aluno com necessidade especial? Ela precisa do quê? Investimento em formação de professores, redução do número de alunos por sala, uma nova concepção, né? Acho que uma pergunta que eu deixo para os dois: vocês defendem o que está hoje tanto na legislação como também na Declaração de Salamanca, a inclusão, o oferecimento do ensino para crianças com necessidades especiais de aprendizagem, porque a legislação é ótima, me parece, né? Ela diz que você tem que incluir, preferencialmente, nas turmas regulares. A Declaração de Salamanca é maravilhosa também, mas como aplicar essa legislação, né, na prática, né? Como incluir alunos com necessidades especiais nessa conjuntura que nós temos, nesse cenário que vocês traçaram aí de deficiência, tanto de concepção de escola, como também de falta de infraestrutura humana e material. Eu acredito que houve um grande avanço, né? Seja na questão na legislação, na garantia desses direitos através dos textos, das cartas, enfim. E também há um estudo teórico, como, né, o Guga citou, dos parâmetros curriculares e tudo mais. Contudo, existe um descompasso enorme entre, né, os textos, né, lindos, declarados, e a realidade do cotidiano da escola. Né? Quem está lá no chão da escola, né, todos os meus colegas professores que agora estão na escola, né, sabem do que a gente está falando. Existe um descompasso tremendo, né? E aonde existe violação de direitos fundamentais, existe ausência de políticas públicas. Então, na verdade, o que precisa ser feito são projetos como esse que o nosso governador Alckmin vetou, de redução, né, de número de alunos por sala de aula, que foi apresentado pelo deputado Gianazzi. Esse projeto seria, sim, a implementação de uma política pública para você poder garantir uma outra forma de organização da escola. É óbvio, né, pelo desempenho da educação, por todas as avaliações externas que nós temos, que esse sistema de educação que a gente vive, ele é um sistema que agoniza. O cotidiano da escola, como o Guga também falou aqui, né? Como se a escola tivesse 39 alunos, todos iguais, padronizados, e só aquele que é diferente. Não.
Hoje a escola pública, né, é o único braço do Estado, é o único equipamento do Estado que chega a toda a população. E quando a gente fala toda a população, a gente fala, né, de todas as crianças que são altamente vulneráveis socialmente, que são aquelas crianças que estão nos abrigos, são aquelas crianças que já estão desde os 10, 9 anos com problema com drogadição, são as crianças que sofrem de problemas psiquiátricos, neurológicos, transtornos que não são deficientes, né? São aquelas crianças que é todo mundo, são as crianças que têm as questões de gênero, são as crianças que também precisam ser incluídas por conta da questão da sua sexualidade. É a questão do racismo que existe mesmo no Brasil. Então, quando a gente fala em inclusão, quando a gente fala em trabalho de escola pública, a gente está falando de toda uma população. A gente está falando de todo o Brasil. E é muito engraçado que no Brasil... existe, até a nossa presidente falou agora da pátria educadora. Ela faz um discurso da pátria educadora, não há um consenso na sociedade que sem educação de qualidade a gente não vai avançar, e ao mesmo tempo ela anuncia cortes no nosso orçamento da educação, né? O Guga também vai poder falar melhor da experiência da questão do ensino integral, que todo mundo fala do ensino integral. Só que daí quando você vai ver como esses discursos são construídos na prática, você não há como viabilizar. Por exemplo, esse mesmo meu aluno que tem essa decisão, ele é acompanhado por um estagiário. Na cidade de São Paulo, a prefeitura ela tem um programa que garante um estagiário para alguns alunos. Só que é um descompasso. As aulas começaram no dia 4 de fevereiro e até hoje esse estagiário não apareceu. Então as coisas não acontecem, né? Contando um pouco a sua experiência, Guga, como pai de aluno que acompanha seu filho, Tiago, numa escola pública, quais são as dificuldades que você percebe? Eu diria que o Tiago está numa terceira fase. Então, até o Fundamental 1, ele estava em escolas particulares. Porém, eu brinco, que é uma brincadeira séria, que são escolas ditas inclusivas, mas ainda estão prisioneiras da ditadura da cartilha. Então, enquanto aquela sala estava aprendendo fração, as chamadas crianças, alunos de inclusão, tinham que estar aprendendo em fração, quando a maior parte deles aí não tinha capturado, vamos dizer assim, os elementos básicos da matemática, a soma, a diminuição. Então a frustração é inevitável, porque não tá acompanhando o ritmo desse aluno. Daí no Fundamental 2, eu costumo contar essas duas experiências, eu conheço duas experiências, uma de escola particular, outra de municipal, que com todos os seus defeitos, o que é natural, tem uma experiência muito interessante com a inclusão. Que é a escola particular Politeia, que trabalha por projetos, né? Só começar a contar toda a trajetória de 4 anos do Tiago nessa escola Politeia, né? Ele fez cinema, ele fez projetos sobre Zumbi dos Palmares. Quer dizer, a ideia é partir da singularidade do aluno, motivá-lo a partir do interesse dele, e daí puxar para o conteúdo de uma forma geral. Quer dizer, o caminho é o contrário. Isso nessa escola, é uma escola particular que ele frequentou o ensino fundamental inteiro. Né? Depois ele foi para o ensino médio numa escola pública. Só, Guga, nós estamos aqui nós vamos fazer um rápido intervalo. Aí eu gostaria que você falasse, então, da experiência na escola pública, agora no ensino médio, numa escola de tempo integral. Então, chama um rápido intervalo e nós voltamos em seguida debatendo aqui inclusão e educação especial na rede pública de ensino aqui com os nossos ilustres convidados, o Guga e a Luciene. Estamos de volta com o programa A Assembleia Convida, aqui discutindo hoje um tema muito importante na área da educação pública do Estado de São Paulo, que é o tema da educação especial e da inclusão, hoje aqui com a professora Luciene, que também é advogada, o educador e jornalista e pai também de um adolescente com necessidade especial de aprendizagem, o Guga Doria. Guga, nós estávamos então discutindo essa questão, você estava fazendo a explanação da transição da matrícula do seu filho, da passagem dele de uma escola particular mais especializada, que atendia
né, essas diferenças individuais para uma escola pública, agora do ensino médio da rede estadual. Como que foi essa passagem e as dificuldades que você vem encontrando? Então, na verdade, eu tenho duas experiências em escola pública. Uma como pai e outra como pesquisador. Que eu acabei virando pesquisador de algumas escolas, né? Então, para mostrar que é possível fazer uma escola diferente, eu cito muito exemplo da escola municipal lá no Butantã, desembargadora Muri Lima, que eles trabalham por roteiros de estudos. São vários roteiros, cada um deles, aí o aluno, ou o pai ou o próprio aluno, vai escolher aquele roteiro que mais se adequa ao seu perfil. Ou seja, não é o aluno que tem que se adequar ao perfil da escola, é o roteiro que se adequa ao perfil do aluno. E no ensino médio, que foi um desafio enorme, encontrar alguma escola minimamente interessada em fazer a inclusão, mesmo não sabendo como fazer, eu encontrei essa escola que ele está atualmente, que é a Escola de Período Integral, que começa com uma confusão do que é o integral. Na verdade, é a escola em tempo integral. Eu imaginava que ia ser mais uma escola que trabalha a integralidade do aluno, né, que tem a sua dimensão física, emocional, mental, trabalha diversos... o ser humano em sua integralidade. Na verdade, o que está acontecendo é uma ampliação do tempo de aula. Mesmo assim, eu gostei muito da escola, porque logo quando o Tiago chegou, houve uma suspeita de bullying. A pura suspeita já mobilizou a escola como um todo, da diretoria aos alunos, e mesmo sendo uma suspeita, já cortaram pela raiz. Isso pensando nessa escola estadual, na escola pública, a violência, o bullying, foi um grande avanço. Ou seja, o Tiago foi recebido muito bem. Por outro lado, eu comecei a notar que se era muita aula para todos os alunos, com 39 dentro da sala de aula, quanto mais para ele. E aí ele começou a escapar, a fugir mesmo da sala de aula. Daí no primeiro semestre... Porque se tornou maçante para ele aquilo. Totalmente, é um conteudismo sem significado nenhum. A minha filha, que também estudou na Politécnica, na Escola Democrática, também sentiu desse baque. A diferença é que ela conseguiu... Mas só quero te falar, Guga, eu estou acompanhando muito essa questão da escola de tempo integral, a implantação da escola de tempo integral, da rede estadual de ensino, visitando essas escolas, conversando com os professores, com os diretores, com os pais de alunos, e na verdade o Tiago está sendo vítima do que os outros alunos também estão sendo, né? Sim. Essas escolas representam a farsa da escola de tempo integral, porque ela não oferece as oficinas, não oferece esse trabalho extracurricular, essa associação com aulas na área, com oficinas de cultura, né? Não existe isso. Então, a escola de tempo integral hoje da rede estadual se tornou um depósito de crianças e adolescentes. Então eu fico imaginando se para um aluno dito normal, entre aspas, já é difícil, eu fico imaginando para o Tiago, ou um aluno com necessidade especial dentro de uma escola dessa. Então essa é a situação hoje da escola, eu tenho certeza. Nós temos professores brilhantes nessas escolas, diretores fazendo um bom trabalho, mas as escolas não têm a estrutura governamental. O governo não investe para valer. Então, ele usa como marketing, né, de escola de tempo integral, mas não oferece as condições materiais e humanas para que elas funcionem. Cria seu discurso, que tem que produzir alunos protagonistas, né, da sua própria vida, e, paralelamente a isso, não dá chance para o aluno se comunicar em sala de aula, porque eles têm tempo apenas recebendo conteúdo. Por outro lado, essa escola tem um diferencial. Ela tem os chamados clubes, que a escolha completamente, o aluno escolhe o grupo que ele quer, tem música, teatro, então o que eu acho que o tempo desses clubes é muito pequeno. Porém, o Tiago, por exemplo, já entrou no grupo de música, ele é baterista,
já formou sua banda, tinha uma banda de rock, ele já se introduziu, a banda de rock recebeu ele tocou em público na escola. Ou seja, para o Tiago, ele está sentindo muito pouco, porque ele não tem aquela necessidade de guardar todo aquele conteúdo. Para ele não é uma preocupação isso. E também eu peguei conversando fez teatro, e eu conversando com a diretora, que é uma pessoa super solípsa, uma pessoa muito interessada, do semestre passado, e eu vou colocar em prática esse ano, eu cheguei para ela e falei, olha, é muita aula para todos, quanto mais para ele. Na verdade, o que ele está fazendo ao sair da sala é o que todos, no fundo, têm vontade de fazer. E eu, literalmente, estou entrando na escola, né, a proposta que aceita pela professora, pelos professores, pela diretora, algumas aulas ele não assistiria, não assiste, ele fica comigo e com minha esposa, que é pedagoga, na biblioteca. A gente faz uma ponte com conteúdo. No semestre passado, pegamos alguns conteúdos do interesse dele e fizemos 4 vídeos, efeito estufa, um vídeo que ele escreveu praticamente o roteiro sobre a mitologia grega, com apoio do professor de artes da escola. Então existe uma predisposição dos professores que eu acho louvável. A questão é que eles ficam angustiados por conta do que está sendo comentado aqui. A falta de estrutura. Eles têm que dar a mesma aula, né? Tem professor lá que dá 9 aulas por dia e a mesma aula para todos os alunos, né? E 39 alunos numa sala de aula, e a ideia de um ensino que motive o aluno, a partir do seu interesse, a ele ser autônomo e buscar o seu conhecimento, acaba se perdendo. Acho que o que você está falando só prova a necessidade mesmo de reduzir o número de alunos por sala. Isso é fundamental, né? Você falando em 39 alunos. Eu acho que daí a professora Luciane conseguiu, Luciane, conseguiu um fato inédito. Você abriu um precedente muito importante, uma espécie de uma jurisprudência na rede pública de ensino, quando você consegue uma decisão judicial. Você trouxe, inclusive, aqui, tem essa decisão da Justiça Estadual, determinando na sua escola, Bernardo Higgs, que é uma escola municipal aqui de São Paulo, que haja a redução do número de alunos numa sala específica, onde você tem um aluno com... não chega a ser uma necessidade especial de aprendizagem, né? É uma necessidade especial de aprendizagem. Então, o que nós estamos tentando aqui, há muitos anos, aprovar um projeto de lei, e nós não conseguimos, acho que nem o vereador, nem o deputado conseguiu o que você conseguiu como diretora de escola pública aqui. Nem o sindicato conseguiu, nem a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, conseguiu, né, um feito como esse, reduzir o número de alunos. Então, acho que você abriu um precedente, uma jurisprudência para que outras escolas também sigam aqui o mesmo exemplo, acionando a justiça. Vamos judicializar, sim, essa questão, porque do ponto de vista político é muito difícil. Veto, nós já aprovamos esse projeto na Câmara Municipal, ele foi vetado também, agora aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, ele foi vetado, agora pelo governador Alckmin. Então, talvez a judicialização seja um caminho importante. Você já abriu esse precedente na rede municipal de ensino, não só na redução do número de alunos, mas obriga também a prefeitura a oferecer todo o amparo para esse aluno. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, que elas podem acionar a Justiça, o Ministério Público, para viabilizar esse direito. Mas eu gostaria que você falasse também da sua experiência direta como professora, que você que já trabalhou com aluno autista, por exemplo, que é muito difícil trabalhar com aluno autista. Como que foi a sua experiência pessoal na educação infantil? Você também trabalhou na rede estadual, recebendo e trabalhando diretamente com alunos com necessidades especiais.
Sem dúvida que essa decisão, ela representa um avanço e é aquele indicativo de que a gente tem que sim procurar os outros órgãos que são corresponsáveis junto com a escola para que o direito da criança e do adolescente ele seja efetivado na prática, né? Eu queria aqui deixar um abraço e assim uma admiração enorme a todos os meus colegas trabalhadores da educação, né, que todos os dias enfrentam todas as adversidades possíveis para fazer acolhimento de todos os nossos alunos, né? Eu acho que a rede estadual é a rede maior, uma das maiores do mundo, né? A rede municipal aqui de São Paulo também, a gente atende mais de 1 milhão de crianças e sem dúvida, sem esse empenho de cada um de nós, que todos os dias a gente acorda cedo, vai para a escola e a gente está assim interessado em fazer com que as coisas avancem, né? De que a educação melhore, de que todas as crianças consigam se desenvolver dentro da sua potencialidade, né? Eu comecei na educação no ano de 2000, e como professora de educação infantil, depois como professora de ensino fundamental 1 na rede municipal e estadual. E nessa minha trajetória, os alunos com necessidades educativas especiais, lá em 2000, 2001, 2002, a gente já recebia, né, esses alunos. E é um trabalho, quando a gente está em sala de aula e a gente está com aquele aluno, é uma coisa assim, é o aluno e você, né? Essa é a situação. Então, a gente se envolve muito, buscando formação, né, pessoal, buscando academia para poder ajudar, de como fazer as intervenções para que aquele aluno avance, né? A gente discute esses casos dentro da própria escola, como que a escola pode se reorganizar dentro do seu projeto político-pedagógico para poder atender de forma mais qualificada aquele aluno, não só ele, mas como todos, né? E como professora, eu tive muitos alunos nessa situação e sempre era aquela sensação, né? De que agora sou eu e ele sozinho ali, né? Fecha a porta e você... E quem ajudava muito dentro desse processo eram os próprios alunos dentro da sala de aula, né? Eu, enquanto professora, quem eram meus grandes parceiros que sempre me ajudavam, seja na locomoção desses alunos, né? Porque tem alunos que têm dificuldade até de locomoção, né? Tem alunos que não conseguem ir sozinhos ao banheiro, tem aluno que não consegue comer sozinho. Então, por exemplo, como professora de educação infantil, que as crianças são menores, então todas elas necessitam de um apoio do professor, é um professor para 35 alunos, né, de 3 anos. Quer dizer, se já é complicado para um aluno de ensino médio, você avalia 35 de 3 anos, o professor tendo que lidar com essa situação. Então, o que a gente vê é um esforço mesmo, né, assim, individual e de crença de que todo mundo nasce para ser feliz. E que esse é o nosso trabalho, né? Eu queria aproveitar e deixar 2 mensagens. Primeiro, assinando embaixo o que a Luciane falou, porque a predisposição dos professores nessa escola, que eu tenho mais contato, é total. Eles têm um interesse enorme. Eu fiz uma palestra, uma conversa com eles logo que o Thiago nasceu e senti uma angústia mesmo de querer fazer e não ter as condições e não saber como fazer. Alguns ainda, a dificuldade é tanta que gera uma resistência, outros mais atirados, alguns mais resistentes, mas mesmo esses com um interesse enorme em fazer alguma coisa em prol desse aluno. E eu acho que, na verdade, pensando um pouco na inclusão como um todo, houve um equívoco de origem do que a gente pensa hoje em inclusão. Porque, na verdade, a inclusão é para todos. Pensou-se muito na inclusão de categorias de pessoas. E, na verdade, tem que se pensar, aí chama essas pessoas de alunos de inclusão, como se os outros não fossem alunos de inclusão.
Eu costumo brincar perguntando para minhas alunas de pós-graduação, que são professores, se existe alguém na face da Terra que não tenha alguma necessidade especial de aprendizagem. Seria a perfeição. Pessoa sem nenhuma necessidade. Mesmo os termos com e sem deficiência são termos equivocados. Porque sem deficiência, o que é deficiência? É falta de alguma coisa. Se tiver alguma pessoa em que não falte nada, essa pessoa é perfeita. Exatamente. Então ficar sem deficiência, parece que essa pessoa é perfeita, e o com deficiência, até brinco. Seu filho é deficiente? Não, ele tem uma deficiência. Aí eu pergunto, qual que é a sua deficiência para essa pessoa? Eu só acrescento a sua fala, a música do Caetano Veloso, né? De perto ninguém é normal, né? Porque todo mundo tem algum tipo de anormalidade. Nós vivemos, na verdade, em sociedades dicotômicas, né? Os seres humanos são separados, em iguais de um lado, diferentes de outro, normal, anormal, civilizado, selvagem, vitória e fracasso. Então, são dicotomias totalmente excludentes. Quanto o que a Luciane está mostrando, que tem que pensar não necessariamente nesse aluno de inclusão, mas no contexto escolar, no contexto social no qual esse aluno está sendo inserido, para criar as condições para que ele realmente seja inserido. Né? Sabe por quê, Guga? Fica parecendo assim, né? Que o problema da escola pública é o aluno de inclusão. Ou então, é aquele aluno que está em liberdade assistida, que cumpre uma medida socioeducativa. Não, o problema da escola é aquele aluno que é da drogadição, que está com problema, que já está no tráfico e tal. Não são eles que são o problema. A questão é como a escola está organizada e como ela é pensada. Exato. E ela é pensada a partir de uma política pública. Né? E quem faz essa política pública? Qual é a responsabilidade de cada um de nós dentro dessa organização? Então, na verdade, quando a gente tem uma questão de um aluno que traz esse problema, ele fica mais claro, ele se evidencia, mas o problema não é o aluno, né? O problema na minha escola não é o aluno que originou essa decisão. Não é esse o meu problema, né? Eu tenho mais de 1000 alunos e a escola como toda, ela é violenta, a escola como até porque a escola está dentro de uma sociedade, né? Então ela se comunica. Então eu acho que a gente precisa começar a ver essa questão da educação especial dentro desse espectro maior. E eu penso muito nisso, converso com a diretora da escola. Uma escola que o aluno fica das 7 da manhã às 4 da tarde, sem ter praticamente nenhum apoio, as chamadas salas de apoio, não para os alunos de inclusão, mas para todos que estão com alguma dificuldade. Então o aluno fica refém daquela aula, muitas vezes maçante, não por responsabilidade do professor, porque ele está sozinho, e o professor não tem apoio. Porque é uma escola de massa, né? É uma sociedade de massa, é uma massificação, né? É tudo muito grande, todo mundo, eles querem padronizar, porque dentro do padrão é mais fácil de você controlar. E daí você não consegue, de fato, que a educação seja uma educação libertadora e emancipadora, que é isso que a gente quer. Como sociólogo, eu fico pensando muito nisso. Essa escola, desde que ela está formatada, iniciou lá no começo do capitalismo mesmo. Sim. Então, o capitalismo no começo produzia em série. É a escola da era industrial. As séries. Então, produzir aluno em série para o mercado. O que o Paulo Freire diz, a educação bancária, de despejar conteúdos, a educação conteudista. Mas, Guga, você que é um pai informado, você tem muita informação, você tem esclarecimento, é um pai participativo também, você acompanha o Tiago, você debate essa questão da inclusão, da educação especial, você tem muita informação. Você, nesse tempo todo de militância nessa área, você encontrou outros pais, outras famílias também. Qual é a sua relação com outras famílias? Existe organização? Ou você é uma exceção da regra? Poucos pais estão atuando como você? Ou a maioria das famílias abandona os filhos, não participam? Quando tem estão no luto, você falou do luto, a luta, né? Alguns ficam no luto a vida toda, né? Nasceu o filho lá com síndrome de Down, com
com autismo, daí a pessoa morre ali e perde a esperança. Qual o conselho que você dá hoje para o pai que está nos assistindo, o pai de uma criança com necessidade especial? Fale com o telespectador que está assistindo. Esse é um debate enorme, que não vai ter tempo para conversar sobre isso. Né? Inclusive, eu tenho um projeto né, de formação, vamos dizer assim, de pais, desde o nascimento, fazer workshops, vivências, porque a grande maioria dos pais passa por algumas fases, pelo menos no primeiro ano de vida do seu filho, que é a fase da não aceitação, não é comigo, ou da rejeição. Quando cai em si, aí começa a superproteção. Né? Se for pensar na psicanálise infantil, de 6 meses a 1 ano, até chegar numa aceitação plena ou não, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso faz a diferença para a vida inteira da criança. Então, em poucas palavras, eu acho que a palavra-chave que eu falaria para pais é: acredite no seu filho. A síndrome, a deficiência, é apenas mais uma característica da pessoa. Que 80% do que falam das chamadas pessoas com deficiência é estigma. Então tem que se desnudar, vamos dizer assim, desse estigma e enxergar o seu filho como realmente ele é. Eu conheço pais de crianças autistas que vê o autismo até como um modo de vida. Por quê? Porque conseguiu romper com todos os preconceitos, os estigmas, e consegue enxergar seu filho como realmente ele é, respeitar e investir nele. E aí você tem a experiência própria, o retorno que esse filho te dá é maravilhoso. Então a sua vida muda completamente, porque muitos pais acabam se fechando, mas se você consegue enxergar seu filho como realmente ele é, o nosso olhar aumenta de tal forma que a gente começa a ver as diferenças como todos, as diferenças em cada um. Eu tenho um blog que chama Conectando as Diferenças. Né? Então abrange o olhar de uma forma fantástica, a gente começa a enxergar coisas que nós não enxergaríamos antes. Né? Muito bem. Luciane, você que conseguiu essa decisão inédita na Justiça, eu quero ressaltar isso porque é um dos fatos mais importantes hoje nessa área da luta dos educadores, principalmente dos educadores e educadoras da rede pública, pela redução do número de alunos, principalmente nessa área de alunos matriculados com necessidades especiais. Então é bom ressaltar, e eu quero conclamar a todos que estão assistindo o programa aqui na TV Assembleia, pais de alunos, professores, educadores, sindicatos da educação, que acionem o Ministério Público e a Justiça para obrigar o Estado e a Prefeitura a reduzirem o número de alunos por sala, principalmente em salas com crianças com necessidades especiais. Então, que sirva aqui de exemplo essa decisão inédita aqui que a professora Luciane conseguiu na escola Bernardo Riggs. Luciane, só em poucos segundos, aqui nós estamos já no finalzinho do programa, qual a mensagem que você deixa aqui para os professores e professoras da rede pública nessa luta da educação especial e da inclusão? Então, eu peço assim que vocês não desanimem, né? Que nosso trabalho ele é árduo, mas eu acredito muito na escola pública, muito no nosso trabalho cotidiano. Muito obrigado. Acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer a você, Guga, que é pai de aluno, professora Luciane. Vocês são 2 grandes exemplos de defesa da educação especial, da inclusão, que vocês sirvam de exemplo para o nosso Estado, para o nosso país, que as pessoas possam se mirar em vocês, né? Tanto a Luciane conseguiu uma decisão inédita e o seu trabalho, Guga, que é maravilhoso, excepcional, de pai participativo, né? E que atua nessa área, ajudando outras famílias e sendo um exemplo aí de resistência nessa área da educação especial. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço.